Olá, você está no canal Zion Linhares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos bater um papo hoje muito divino. Você já sabe qual é o meu estilo, né? Meu estilo é lembrar a mim e a você que nós estamos aqui na Terra, mas nós não somos da Terra. Nós não podemos ter mentalidade mundana. Nós temos que ter mentalidade espiritual. Jesus veio aqui, apesar de ter passado antes, né? Profetas, reis, juízes, e disseram um bocado de coisa. Mas Jesus veio confirmar direitinho o que é que o Pai quer com a gente. E você sabe que essa conta não está batendo. Porque Jesus, antes de subir, antes de ir para junto do Pai, ele disse: olha, quem acreditar vai acompanhar as pessoas que acreditarem coisas maravilhosas. E se você quiser conferir, vai lá conferir antes de Jesus subir o que ele disse. Tem um vídeo aí que a gente fala que essa conta não bate. Você pode procurar esse vídeo e saber por que essa conta não bate. Hoje, Corpo de Cristo hoje. O que significa? Tem um vídeo aí que eu coloquei ontem que você pode olhar o que é Corpo de Cristo. Para você como católico, ou que se você não é católico, saber por que fazem essa procissão, por que tem esse dia, por que é quinta-feira, né? Por que tem aqueles tapetes, né? Por que andam com ostensório, com Cristo? Você vai saber tudo isso, tá no vídeo. Mas queremos falar com vocês hoje sobre a leitura de hoje, do Evangelho de hoje. A gente vem lendo Marcos, né? Esses dias, e vamos continuar com Marcos. Só que essa conversa que nós vamos ter está em todos os evangelistas. Todos os evangelistas contam essa história. Por que Marcos, né? Porque nós estamos lendo Marcos e pelo que a tradição diz, este evento aconteceu na casa de Marcos. Marcos era criança ainda quando Jesus escolheu essa casa. Ele nunca nem tinha ido nessa casa, mas ele fala para os seus apóstolos para eles irem à cidade e escolheu aquela casa e avisasse o dono da casa que ele ia para lá para fazer a Páscoa. Vamos acompanhar como está na Bíblia, né? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer, onde está a sala em que vou comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala, arrumada com almofadas, aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramada em favor de muitos. Em verdade, vos digo,
não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de ter cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos aí, meus irmãos, à reflexão da Boa Nova, né? Da palavra de Deus. Você viu que lindo aí, né? Os apóstolos perguntaram a Jesus: onde tu queres fazer a Páscoa? Aí você vê que lá no final deste evangelho que a gente leu, Jesus diz que ia fazer a Páscoa com todos. Jesus não quer fazer a Páscoa sozinho, não. Essa não é a missão dele, essa não é a ideia dele. É fazer com todos nós. Então veja só como é a ação de Jesus. Quando eles perguntaram isso, o que Jesus disse para eles? Vocês vão, disse tudo o que ele disse, aconteceu. Que eles iam encontrar um homem, este homem estava com um pote d'água, e ao entrar em casa, eles teriam que perguntar ao homem onde é o local no qual o Senhor vai fazer a Páscoa conosco. Olha só. Jesus sabia que era uma casa, que tinha um andar em cima, e vocês viram que tinha almofadas. Então era um lugar bonito, era um lugar bacana. Não era um lugar qualquer. Não era um lugar parecido, né, com o local onde Jesus nasceu, que foi numa estribaria. E, segundo a tradição, se conta que esta casa é a casa de Marcos, que é o evangelista. Então Jesus, sabendo que este homem ia liberar essa casa, né, esse local para eles, mandou, vai lá e diga a ele que eu quero saber onde é o lugar que você vai, né, colocar a gente para a gente fazer a última ceia. E vocês, eu não sei que teimosia é essa, que de 1517 para cá inventaram um monte de religião, e o cara que inventou a primeira, eles têm uma mania feia, né, para não chamar de outra coisa, de não acreditar na Eucaristia, de dizer que aquilo ali é história. E, infelizmente, meus irmãos, nós temos padres, segundo relatórios, né, segundo alguns padres que eu escuto, dizem que já ouviram de alguns padres dizendo: eu não acredito não, eu faço aquilo ali, mas eu não acredito, que é a transubstanciação, né, a passagem espiritual do ázimo. O que quer dizer ázimo? Um pão sem fermento. É um pão sem fermento. Então aquele que a gente recebe a Eucaristia é uma massazinha que ela não tem fermento, feito só com água, só a massa e água. Então você viu aí a instituição da Eucaristia. Jesus disse que partiu o pão. E se você for ver, vai estar nos 4 evangelhos falando sobre isso. E ele pediu, não neste evangelho aqui que Marcos colocou, mas nos outros evangelhos, ele pede que a gente faça todas as vezes que a gente se reunir, façam isso em memória dele. Engraçado que eu, fazendo uma pesquisa, eu fui pesquisar, dar uma olhada em todos os evangelistas, o que eles diziam cada um sobre essa história. Porque você sabe que eles não falam a mesma palavra seguida uma da outra, mas o conteúdo é o mesmo. E eu encontrei em todos eles falando sobre a instituição da Eucaristia, que Jesus partiu o pão, que Jesus pegou o cálice, tudo isso. Todos eles dizem isso. Mas eu peguei uma passagem de uma Bíblia que não é católica, uma Bíblia que não é católica. Até uma pergunta que fizeram um padre: é pecado utilizar, né, Bíblias que não é católica, Bíblia evangélica? Ele disse: olha, se for para você ficar estudando, se alimentando, não é bom que faça isso, porque está faltando livros. Mas se você for fazer comparativo, alguma coisa desse tipo, use. Então eu peguei a Bíblia evangélica. Lá em João capítulo 6, versículo 53 até o 58, o que diz a Bíblia evangélica? Aí eu não sei onde é que fica na hora que entra no ouvido, por que sai no outro? Por que não fica no cérebro? Por que não fica no coração? Por que não fica na vida deles? Diz no 53, Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue,
não terão vida em si mesmo. Aí ele continua no 54. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aí Jesus diz no versículo 55, pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Aí diz no 56, todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. 57, diz o quê? Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Aí no versículo 58 diz, este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Aí, meu irmão, é onde vem a confusão, porque que existem algumas religiões. Aí é onde existe a confusão, por que existem outras religiões que criticam a Santa Eucaristia? Existe religião que não aceita, não admite, diz que isso não vale nada. As religiões malignas, sabe o que eles fazem? Eles acreditam tanto na Eucaristia, que as pessoas malignas às vezes vão receber a Eucaristia e eles fingem que colocam na boca e levam para rituais satânicos, porque o Satanás sabe que Jesus está na Eucaristia. Mas muitos homens, muitos pregadores, muitas igrejas que estão por aí não acreditam, mas o Satanás acredita. Senão o Satanás não fazia isso. As pessoas do Satanás não iriam para uma fila de comunhão para receber a Eucaristia. Eles vão para receber a Eucaristia porque sabem que é o corpo de Cristo. Aí eles levam lá para os rituais satânicos deles para fazer sacanagem, mas não conseguem nada diante de Deus. Mas para eles é uma alegria, né, uma felicidade em estar sacaneando, como sacanearam com Jesus quando prenderam, né, quando bateram em Jesus, quando botaram a coroa de espinho, botaram a cruz no ombro dele, quando crucificaram ele. Então eles fazem essa sacanagem por isso. Mas eu fico pensando, ai meu Deus, como é que as pessoas leem a Bíblia? Porque tudo bem, os livros que nós temos a mais, são 7 livros a mais na nossa Bíblia, que foi decidido por muitas pessoas, por muito tempo, discutiram muito se iria ou não esses livros para a Bíblia. E essa pessoa que criou essa religião que foi criada outras e outras, ele entrou na igreja sabendo que era desse jeito. Ele aceitou a igreja do jeito que era. Mas depois que estava dentro, se achou, né? Fez como Lucifer, né? Talvez, se achou lá no céu, que era o príncipe, né? Dos anjos. Aí fez o que fez e dançou. Então você quer dançar? Está muito claro. A palavra de Deus, aí em Marcos está muito claro que Jesus disse que quando ele partiu o pão, né? E também o vinho, ele disse que aquilo ali seria em memória de muitos. De muitos. Ele não falou de todos. Isso quer dizer o quê? Que muita gente não vai entrar no céu. Porque senão ele tinha dito para todos, né? Ele não disse para todos, ele disse para muitos. Então fica você aí com a sua reflexão, mas não vai fazer como os outros, refletir do jeito que você quer, não. Porque Jesus quer que a gente reflita conforme o Espírito Santo nos ensinar. Versículo 24 de Marcos. Jesus lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Então eu quero que fique claro. Eu quero que vocês me conheçam o meu estilo. Meu estilo é esse. Olha, isso aqui é uma passagem bem rapidinha, certo? Pode durar 100 anos para alguns, pode durar 120 anos para alguns, mas é rápido. Em relação à eternidade, então não fique se apegando a essas besteiras daqui não. Porque Jesus já prometeu, olha, vocês poderão ter tudo que vocês querem, claro que com perseguição. Vocês vão passar de perseguições. Vão inventar a história de vocês, vão prender vocês, vão querer processar, vão querer matar vocês. E vão até matar alguns.
mas vocês vão para a eternidade. É melhor do que ficar com essas coisas mundanas que o mundo está oferecendo. O que o mundo tem para oferecer? O quê? Entra no que o mundo está te oferecendo, o que você vai ganhar? Vai ganhar muitas doenças, né? Você vai ter muito sofrimento, vai fazer muita gente sofrer, inclusive o coração de Deus, o coração da nossa mãe, Maria. E Jesus disse, olha gente, avisar vocês, que é uma puleta, o tempo está passando, o tempo está chegando. Tenha cuidado, antes que o tempo passe. Muita oração, perdão. Nós fomos feitos para amar e perdoar. Tem um santo que diz, nós temos que ter medo de uma coisa, medo de pecar, medo de maltratar o coração desse Deus maravilhoso que deu a vida por nós. Então hoje, Corpo de Cristo. Veja no nosso canal que nós temos um vídeo que fala sobre o Corpo de Cristo. E eu lembro, o tempo está passando. Não perca mais tempo. Quanto a tempo, fazei o que Jesus pediu. Se você não tem a Eucaristia todo dia, porque não tem como ir lá, Deus entende. Mas a vezinha que você receber, ela vai te sustentar até o dia que você consiga de novo receber a Eucaristia. E tem mais essa. É avisado na Bíblia, né, que você deve receber a Eucaristia, mas deve receber na graça. Isso quer dizer na graça o quê? Sem pecado. Jesus não está interessado no dia de ninguém, não. Tanto que na Bíblia diz, no dia que você for dar a sua oferta, você vai dar a sua oferta, se você lembrar que tem algum problema com alguém, com algum irmão seu, deixa lá a tua oferta. Não bota lá no ofertório, não. Deixa lá guardadinha, vai lá, faz as pazes, né? Resolve o problema, aí tu volta e dá a tua oferta. Olha só, tem gente que pega na oferta de qualquer jeito. Fica cara, muito pecador, muito cheio de onda, né? Se tu contribuir com tanto, tu vai receber isso, tu vai receber aquilo. Isso é mentalidade mundana, isso é prosperidade. É a religião que prega a prosperidade aqui na terra, enricar aqui na terra. A Bíblia diz, olha, o tesouro de vocês tem que ser feito no lugar onde a traça não come, onde o ferrugem não vai atingir. Nada desse mundo vai prejudicar o tesouro de vocês, onde vai estar guardado. Que é o quê? Aquilo que eu sempre repito. Jesus disse, aquele que dá um copo d'água a um pequenino, é a mim que você está dando. Então Jesus, na hora de separar, isso aí eu não posso esquecer. Na hora de separar os cabritos dos carneiros, ele diz para os carneiros, deram água, quem estava com sede, comida, quem estava com fome, vocês vestiram quem estava nu. Vocês visitaram quem estava preso, vocês visitaram os doentes e acolheram os estrangeiros. Muito simples, muito simples. Então cabe a mim e a você. A decisão é nossa. Temos livre-arbítrio. 2 ônibus estão saindo agora. Senhores passageiros. Tem todo o que o mundo oferece. Tudo que o mundo pode oferecer está neste ônibus. Todos os vícios, todo tipo de sexo, todo tipo de bebida, toda a liberdade que você queira fazer está neste ônibus. E esse ônibus cabe muita gente, esse ônibus vai andar numa estrada muito larga. Esse ônibus é muito barulho, é muita festa, é muita papoqueira. Mas quero avisar vocês, tem um outro ônibus saindo ali, que ele é bem mais simples, ele é mais apertadinho. Lá as pessoas vão ter um pouco de dificuldade. Lá as pessoas vão ter que estar conversando com Deus. Lá o motorista vai lhe levar por uma estrada cheia de transtornos, cheia de obstáculos. Mas o motorista é bom. Ele vai conseguir passar todas as dificuldades que existem. E no outro ônibus, as pessoas estão gritando, chamando, vem pra cá, que aqui é bom, aqui tem isso, aqui tem outra, vem pra cá, vem pra cá. Aqui acolá o ônibus vai parar. Alguns vão descer do ônibus simples e vão para outro ônibus. Olha o tempo passando, olha o tempo passando. Mas, enquanto isso, no outro ônibus, as pessoas oram. As pessoas confiam em Deus, as pessoas se consagram. O ônibus para. Aqui acolá sai gente do ônibus do barulho, da loucura, e vem para o ônibus
calmo, da estradinha estreita. E assim a viagem continua. E do outro lado, todo mal acontece. Todos os males. As pessoas morrendo de overdose. As pessoas atirando nos outros, testando aquela arma que comprou, testa na testa do seu irmão. Enquanto isso, o tempo vai passando. E os dois ônibus vão paralelamente. Um de um lado, outro do outro. Enquanto isso, o ônibus da fartura de coisas mudando fica gritando, mangando do outro. E o outro calado, em silêncio, dando graças a Deus em tudo que acontece. Feliz, sabendo que estava passando tudo aquilo pelo momento só. Que logo, logo se encontraria com o nosso Deus. E o tempo está passando. E os ônibus estão circulando. Decida, ainda dá tempo de você descer de um ônibus para o outro. Mas, por favor, decida descer do ônibus da loucura, do ônibus mudando, para vir para o ônibus, o tempo está passando. Quem desceu? Quem já escolheu o seu ônibus? Chegou lá no destino. O tempo acabou. O ônibus da estrada larga, com tudo que o mundo oferece, riquezas, sexo, vícios, chegou. Mas o seu destino era um abismo. E caiu. Deus sabe o que aconteceu com eles lá. Eles escolheram. Livre-arbítrio. O ônibus simples, das dificuldades, das perseguições. Chegou também no seu destino. Ao chegar, estradazinha muito estreita, a estrada se enlargueceu. Ficou muito larga, muito larga. E o ônibus se encontra com o Rei dos Reis, o Deus dos deuses, e os recebe. Vem, benditos, venham. Vamos viver a eternidade agora, sem dor, sem sofrimento, sem lamentação, só com glória, só com graça, só com bênção, só com amor, que é a última coisa que fica. E o Senhor dos Senhores diz, infelizmente aquele outro ônibus, eles tiveram livre-arbítrio. Eles podiam ter escolhido vir para cá. Era só renunciar às coisas que o mundo oferece. Eu digo a vocês, eles estão lá no local onde vão queimar a vida toda e não vão ser destruídos. Queimando, choro, ranger de dente. Muito sofrimento pro resto da vida. E eu avisei. Está na palavra que no último segundo, último instante, não é nem segundo, milésimo de segundo, no último milésimo de segundo, quem se arrepender e me aceitar como Salvador, viria para cá. E vocês fizeram isso. No meio de vocês tem muitas pessoas que fizeram muita maldade no mundo. Vocês fizeram muito, eu sofri, fizeram muito, meus filhos sofreram, mas vocês resolveram mudar de vida. E aqui vocês estão, e aqui vocês vão ficar. O meu amor é para todos vocês. Fique com Deus em minhas orações. Amém. Logo, logo estamos voltando. E o estilo é esse. É isso que os padres têm que fazer. Dizer que existe o céu, mas que existe o inferno. O inferno é para quem não quer o céu. Deus não leva ninguém para o inferno, não. Ele leva para o céu. Agora, ele não pega na mão de ninguém à força, não. Ele dá até oportunidade. Tem gente que adoece, né? Doença grave. Porque diz que Deus diz, né? Que Deus puxa com a mão esquerda, fica ali adulando, né? Não, ele não faz isso, não. Mas tem uns que dizem que é com a mão esquerda, mas tem hora que ele diz que ele puxa com a direita, que é exatamente a perda de um ente querido, uma doença muito grave, né? Um câncer, uma coisa, as pessoas começam a se apegar a Deus. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Mas não é isso, não. Falta de conhecimento de Deus. Oséias. E Jesus disse ontem no Evangelho de ontem, né, para os saduceus: vocês, por falta de conhecimento, não conhecerem as Sagradas Escrituras. Estou contando essa história. Mas não foi isso que aconteceu. Não. Moisés, lá na sarça ardente, ouviu do próprio Deus, do meu próprio Pai, que Ele é Deus dos vivos. Quem foi no ônibusinho aqui, na estradinha ruim, cheia de perseguição, está vivo, na glória. Quem ia aqui no bem bom do mundo, está no inferno. Está queimando e de lá não sai, não.
A palavra de Deus diz. Você lembra daquele evento do homem que se banqueteava todo dia? E Lázaro que passava necessidade lá fora? Que ele pediu, para Abraão, manda aí Lázaro, tá meio um pouquinho, né? O dedo dele molhado na minha boca. Ó, tem um abismo muito grande aqui entre nós e vocês. Quem tá aqui não passa para aí não. E quem tá aí também não vem para cá não. O tempo é agora. Já. Mais uma oportunidade para quem não pensou ainda. O tempo está passando. É com você agora. Que o Espírito Santo de Deus possa te tocar. Feche teus olhos e faça a experiência. Larga as coisas mundanas. Faça a experiência. Viva o que Jesus pediu. Amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. E Ele está partindo o pão, está lhe dando. Ele está levando o cálice. Ele levou o cálice e quer te dar o sangue dele. O sangue que foi derramado na cruz. Você pode até morrer de câncer, pode até morrer muito pobre, como morreu Lázaro. Mas foi para a eternidade. Foi para junto de Deus e de seus anjos. E lá está vivendo. Fique com Deus.